Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Korach, que significa Coré. Essa palavra vai de números 16, 1 até o 18, 32. Eu quero ler um pedacinho da Parashá para a gente poder bater um papo sobre uma coisa que eu acho que é muito interessante que tem aqui nessa Parashá. Tá? Olha só. Nós temos aqui uma conexão muito interessante, porque lá em Números 16:6, quando Korach desafia Moshe e Aaron e tudo mais, Moshe então diz uma coisa para Korach, aqui em Números 16:6, né? Fazei isso, tomai para vós incensários, Korach e toda a sua congregação. Incensários. O que é um incensário e para que ele serve? Eu quero agora passear um pouquinho pela escritura e pela etimologia dessa palavra incensário para te mostrar algumas coisas que eu creio que são bem relevantes para a gente, tá? Porque o incensário, ele tem uma aplicação muito interessante. Fica parecendo bobagem, mas o incensário carrega incenso. E o incenso, segundo o livro de Apocalipse, são as orações dos santos. Então, o que contém as orações é o nosso corpo. Então aqui eu quero fazer uma aplicação e fazer uma conexão entre o incensário e o incenso para mim te mostrar o que Moshe falou para esses homens e o que aconteceu quando eles chegaram diante do Senhor. Com todo aquele aparato, com todo aquele monte de coisa, papai, sabe? Aí eu queria mostrar isso para você, ok? Então, vamos caminhar nisso aqui? Vamos então dar uma esticadinha nisso aqui para a gente poder entender? Eu quero tentar mostrar para você uma coisa. Primeiro, é que a palavra incenso, aqui nesse texto, é uma palavra que mostra para a gente que esse incensário, ele é na realidade um objeto que pega as brasas para que depois se coloque o incenso dentro dele. Mahatot, tá? E esse objeto aqui, eu fui buscar algumas coisas e achei um negócio muito interessante para a gente poder entender o seguinte. Essa palavra, ela vem da palavra martá, tá? De uma raiz hebraica que significa tirar ou arrebatar. E geralmente também arrumar. Porém, esta palavra se refere especificamente a brasas. Então, toda vez que essa palavra aqui aparece, ela está falando do quê? De brasas. Um objeto que pega as brasas. Então, tem que ser um objeto resistente, tem que ser um objeto apropriado para fazer tudo isso. Um objeto que possa, então, agarrar, tirar, arrebatar as brasas para colocá-la em algum outro lugar. Ou então um objeto para que o incenso seja colocado sobre as brasas, porque o incenso, ele não vai queimar e liberar o cheiro se não tiver as brasas. Até aqui tudo bem? Aí Provérbios 6:27 diz assim: pode alguém juntar brasas no peito sem queimar as roupas? Ou seja, eu tenho que ter um local certo para colocar as brasas. Eu não posso pegar uma brasa, colocá-la no meu peito e achar que a minha roupa não vai queimar e eventualmente o meu corpo não vai se queimar. Então eu tenho que ter um local apropriado. Eu não posso usar as brasas e colocar de qualquer forma e em qualquer lugar, porque eu posso sofrer um dano no que diz respeito a isso, tá? Então, falando aqui um pouquinho mais, esse objeto, esse martá, é um objeto que alguém usa para mover
ou amontoar brasas, tá? E isso pode ser associado a uma pá ou uma panela. Mas nós encontramos na Torá 3 tipos diferentes desses martot, tá? Tem um que é para colocar as lâmpadas da menorá. Então, essa palavra está associada também à menorá, chamando de braseiros, ok? E para que servia isso? Quando a menorá ela vai ser limpa, né? Ela era limpa, o que tinha que fazer? Para a menorá poder ser limpa, então cada um daqueles copinhos onde ia o pavio e se colocava o azeite para acender, ele precisava ser limpo. O objeto usado para fazer isso era esse objeto chamado de braseiro. Então ele vai limpar aquela estrutura para poder depois vir de novo com azeite, vir de novo com o pavio e tirar o fogo que ainda estava aceso numa das hastes para poder transportar o fogo para lá. Então, você veja que interessante, ele, nesse primeiro momento, ele é um objeto de limpeza, que ele ajuda a limpar ali e ajuda a preparar aquele ambiente para que o azeite fosse recolocado e o pavio para acender a lâmpada. Então nós temos um outro que vai no altar principal, que é um martot de cobre ou bronze, que eles eram acessórios do altar principal do tabernáculo, usado para quê? Para poder remover as cinzas do altar. Entendeu? Então olha só que interessante isso aqui. Porque tinha um sacerdote que era designado todos os dias para fazer a limpeza daquelas brasas que tinham caído e se transformado em cinzas. E aí nós temos uma coisa muito interessante, porque o sacerdote que fazia essa limpeza, ele era premiado pelo Eterno com sucesso em todas as áreas da sua vida. Quando eles começaram a perceber isso, começou a haver uma disputa entre os sacerdotes para ver quem iria limpar. E aí, você vai falar assim, nossa, mas brigar para tirar cinza? É, por causa da importância da cinza. Entendeu? Então a cinza, ela tem um papel assim, preponderante, porque a cinza, ela é o resultado da madeira que estava sobre o altar e do holocausto. As ofertas que eram colocadas ali, eram colocadas para perdão de pecados ou para trazer gratidão ao Eterno. Então você veja que quem tem o seu pecado perdoado, acaba agradecendo. Então você percebe que aquela cinza é o resultado da vida de pessoas que tinham recebido alguma bênção do Senhor através do sacrifício e estava vindo para eles. Eles estavam como se eles estivessem pegando o que sobrou da vida da pessoa, estavam transportando. Então isso, eles estavam envolvidos de alguma forma com aquelas vidas que tinham colocado tudo sobre o altar. Isso trazia bênção para eles, de sucesso. Então imagine que coisa extraordinária é essa. E aí a gente vai entendendo qual é a função desse negócio aqui. E outra coisa interessante, que tinha esse martot para oferecer o incenso. É desse aqui que é o foco da nossa palavra hoje. Então ele era utilizado para colocar o incenso dentro dele e para que o sacerdote pudesse se utilizar dele. E aqui, nesse caso, quem podia usar isso aqui era o Kohen Agadol, o sumo sacerdote, para fazer o serviço de Yom Kippur. Perceba o que eu estou querendo dizer para você. Quando Korah e aqueles 250 homens fabricam um incensário, eles estão então buscando o quê? Nós vamos chegar lá, eu vou mostrar para você já. Então,
Aqui está mostrando para a gente que quando Nadav e Abihu, que eram filhos de Aharon, pegaram seus incensários e quiseram entrar no tabernáculo, o Senhor os matou. E matou por quê? Porque eles queriam fazer algo que eles não tinham autorização para. Porque veja bem, os sacerdotes eles podiam entrar até o átrio. No lugar santo e o santo dos santos, só o sumo sacerdote. Então você imagina que eles, além disso, eles pegaram e acenderam o seu incensário com outro fogo que não o fogo do altar. E o fogo que desceu do altar é um fogo do céu. Por isso aquele fogo não podia apagar. Então você imagina que aquele fogo veio da eternidade. Para quê? Para trazer esse papel da purificação, esse papel da redenção e do perdão dos pecados dos homens. Bem, nós temos aqui então, quando Nadav e Abihu morrem, aquela comoção. E o Senhor fala com Arão, não chora não, porque eles morreram pelo erro que eles cometeram. E aí, irmãos, eu quero, antes de falar sobre Korah, mostrar para você uma outra coisa que está na etimologia dessa palavra. Porque essa palavra que eu citei para vocês agora, ela é uma palavra que tem uma raiz. E eu quero falar da raiz de martot. Qual é a raiz dessa palavra? Essa palavra, a raiz dessa palavra é ratã. Né? E essa raiz, ela tem um verbo, que é ratat. Só que esse verbo não é o verbo que fala sobre pecado. A palavra, o som é parecido, mas não é. Então a palavra rat, ela é comumente traduzida como terror ou medo. Então vamos parar um pouquinho aqui. Vamos falar do incenso. O incenso não é a oração? A oração não me conecta com o Hakadosh Baruch Hu, com o Eterno? Então, o que isso faz? Traz shalom para a minha vida. Então, afasta o terror e o medo da minha vida. Por que o ímpio tem medo? Por que o ímpio sente terror em determinadas situações? Porque ele não tem a segurança do Eterno sobre si. Que legal isso, né? Olha que coisa interessante. E, geralmente, essa palavra hat, ela está associada com o verbo yar, que significa temer, ter temor. Então, quem tem temor do Eterno não tem terror. O medo não alcança aquela pessoa. Então, veja bem que coisa interessante a isso aqui. Na raiz dessa palavra, hat, nós ainda temos um adjetivo que costuma significar despedaçado ou consternado. Quando Korah e os 250 homens querem levar aquilo com Datã e Abiram, qual é o objetivo deles? Eles querem, de certa forma, intimidar Moshe e Aaron para tomar deles a liderança. Então, esse verbo despedaçado ou consternado, ele se encaixa bem nisso, porque eles queriam fazer isso na base do terror, ameaçando, intimidando. Eu vou tomar isso à força. E olha só que interessante, porque esse termo ele vai também derivar um outro verbo que é ratá, que significa aprender ou arrebatar, apreender, pegar ou arrebatar. Geralmente fogo e brasas. Então eles queriam pegar um fogo, uma brasa que não era do altar, lembrando que o Nadav e Abihu já tinham tido experiência lá atrás, e eles queriam forçar a barra para tomar de Moshe e de Aaron aquilo que era deles por chamado, por direito. Então você entende que a raiz dessa palavra ela é muito significativa. E quando ela fala desse incensário aqui, ela está apontando para algumas outras coisas que, quando você ora
e você tem comunhão com o Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, a tua vida segue num padrão de Shalom. Quando a pessoa não está conectada, ela segue em outro padrão. E aí ela tenta, através da força dela, despedaçar alguém, consternar alguém, deixar a pessoa aborrecida. Ela quer tomar aquilo à força, porque ela acha que ela tem condições de fazer aquilo. E aqui nós estamos falando de uma posição de autoridade. E aí nós vamos entender aquilo que Rabino Shaul disse. Ele fala de um crente que é espiritual, de um homem espiritual, mas ele fala de um homem que é carnal. E ele coloca um em oposição ao outro. E a Parashá Korach, ela serve para mostrar para mim e para você essa oposição, que é um negócio muito claro. Aqui nós temos os espirituais de um lado e os carnais tentando de toda forma tomar o poder para si. E olha só que coisa interessante. Por que a pessoa quer tomar o poder do outro? Primeiro, porque ele é incompetente. Porque é assim, irmãos. Quem quer tomar as coisas dos outros é porque nunca teve competência para fazer aquilo que o outro fez. Então, como a pessoa não faz, qual é o recurso que ela tem? Eu vou tomar a força. A segunda coisa é que ele se transforma num ladrão. E olha só que coisa interessante. O ladrão, ele vai para matar ou para morrer. Porque toda vez que alguém sai para cometer um crime, essa pessoa sabe que ela tem duas alternativas ali. Ou ele vai ser bem sucedido no crime e vai voltar, ou ele vai ser preso ou eventualmente morrer no ato em que ele está praticando, no ilícito que ele está praticando. Então aqui, Korach, Datan e Aviram, e os 250 homens que estavam com eles, e o fato lá da Torá dizer que eram todos príncipes, eram homens de posição em Israel. Tudo isso demonstra que Korach ele se especializou, ele teve a coragem de abordar só gente rica para trazer com ele. E por que isso? Porque, segundo o Midrash, Korach era um homem muito rico. Ele havia sido tesoureiro de Faraó e era um homem influente no Egito. Quando ele sai, ele traz consigo essa riqueza. E aí, você sabe que, nesse caso, Korach não tinha um pingo de humildade. E para ele, o negócio dele era se relacionar só com gente rica. E Korach influencia, aqui de uma forma ruim, estas pessoas para acompanharem-no naquilo que é o pecado, naquilo que está relacionado com a rebelião. Então Korach agora parte para cima de Moshe e de Aron, querendo tomar deles, principalmente de Aharon, o cargo de Kohen Agadol. Por isso, eu mostrei para você, lá atrás, que esse incensário, ele era usado na cerimônia de Yom Kippur, e só o Kohen Agadol podia entrar com ele no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. Você percebe o que está acontecendo? Aaron é uma figura do Mashiach. Korach, que é oposto. Korach, que é ciumento. Korach, que é uma pessoa que agora vai querer roubar de Aharon e de Moshe. Korach, que é uma pessoa que está usando de subterfúgios para poder conquistar essa posição, quer tomar isso para que ele seja uma figura do Mashiach. Agora, vamos pensar bem. Você acha que o Senhor deixaria com que esse homem alcançasse o seu objetivo? Você sabe que a resposta é não. Por quê? Porque ele nunca poderia ser um padrão para Israel, para depois ser um padrão para o Mashiach. Você entende isso? Por isso que a Torá é tão linda e ela vai nos mostrando estes desdobramentos a fim de que nós tenhamos condições de entender tudo isso. Dado esse entendimento, nós vamos então perceber uma outra coisa aqui, tá? Quando Aharon chegava, para ele poder fazer essa cerimônia
de Yom Kippur, ele pegava tudo isso, pegava o incensário, ele pegava as brasas e colocava o incenso em cima das brasas e aquela fumaça branca subia. O livro de Apocalipse diz que isso remete à oração dos santos. Quando Corá, com a sua equipe, né, vamos chamar de equipe aqui, com a sua equipe, ele partiu para cima de Aharon e de Moshe, querendo tomar a força, o lugar deles. A força que eu digo, irmãos, não é com a força física, é com outro tipo de força. Então, qual é a estratégia de Moshe? Moshe disse para eles assim, ó, vocês então vão fazer os incensários e vão trazer para cá, para a gente poder então no dia seguinte ver quem vai receber aí a aprovação dos céus. E por que Moshe faz isso, jogando isso para o dia seguinte? O Midrash diz que Moshe estava dando uma oportunidade para que todos aqueles homens pudessem desistir dessa ideia. Por quê? Porque certamente eles iam parar para pensar e dizer assim, puxa vida, eu estou fabricando um incensário. O incensário é só para o Kohen Gadol. O incenso é ele que usa. Esse é para entrar no Santo dos Santos. Eu não tenho chamado para isso, eu não tenho ministério para isso, eu não tenho... Como é que eu vou fazer para entrar? Isso deveriam ser os questionamentos que todos aqueles homens deveriam ter tido no que diz respeito a essa questão do incensário. E depois do incenso, obviamente. Aí a gente vai fazer um paralelo com aquilo que acontece no mundo moderno. Pessoas que querem tomar o incensário e o incenso do líder. E aí vem uma coisa tão interessante, irmãos, porque as pessoas criticam. Falam mal de líder, falam mal de liderança. E tem muito desigrejado fazendo isso. Muita gente que está desconectada do corpo e se acha com autoridade para falar mal do corpo. Ainda fala mal de líder. A pessoa nunca construiu nada, não estudou, não se esforçou, não tem chamado, mas ela fala mal do líder. É um Korach da vida. É alguém que junta uma equipe, né, uma tropa junto com ele, para pegar e falar mal. E utiliza-se de redes sociais para fazer isso. Essa pessoa está, na realidade, com os seus lábios, matando esses líderes, tentando tirá-los da posição na qual o Eterno os colocou. Ah, Rabino, mas tem líder que está fazendo coisa errada. Então, isso é o problema dele. O nosso problema não é ficar criticando, nosso problema é viver a palavra do Senhor na íntegra. O nosso dia a dia tem que ser de temor e tremor. Eu tenho que cuidar da minha salvação, eu vou cuidar da salvação de outros? Por favor, vamos ter bom senso também com isso, irmãos. Mas nas minhas redes sociais aqui, eu tenho mais de 30 grupos. Isso acontece com uma frequência muito grande, quase que diariamente. Tem vários grupos de pessoas criticando. E por quê? Porque são Korach da vida. São pessoas que querem forçar alguma coisa. São os fracassados. São aquelas pessoas que não conseguem alcançar algo maior diante do Senhor, porque não tem chamado para isso, porque não adianta, irmãos. Quem foi chamado para o ministério, o Espírito Santo capacita e ele entrega as ferramentas. Quem não foi chamado, não adianta. Vai ser ovelha o resto da vida. E tem ovelha querendo ser líder, tem ovelha querendo ser pastor, apóstolo, tem ovelha querendo ser tudo. Mas não adianta, o seu chamado não é para isso. Korach tinha um chamado para fazer outra coisa, mas ele queria ser o Kohen Gadol. Entendeu? E quando Moshe dá essa chance, Moshe está dando tempo para Korach, Datan, Aviram e os 250 pararem para refletir. Aí vai a pergunta. Eles pararam para pensar? A resposta é simples. Não. Havia uma sede tão grande pelo poder que eles não estavam nem aí.
atropelaram todo mundo e foram no dia seguinte para enfrentar Moshe e Aaron, e isso diante de toda a congregação. O negócio foi público. Por isso que é lindo a gente ver o que acontece, foi público. E aí, irmãos, eles começam a acusar Moshe, Aaron. Você falou que a gente ia para uma terra que emana leite e mel, nós estamos nesse deserto e papá. Veja que eles estavam a caminho, mas eles usam isso para poder atacar Moshe e Aaron. E a mesma coisa é feita hoje. As pessoas pegam algumas palavras e usam para atacar os líderes, e às vezes são palavras inverídicas, ou seja, são mentiras, para poder atacar os líderes. Entendeu? E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para os irmãos, eu não sou a favor de líderes que fazem coisas erradas, mas eu também não sou a favor de ninguém ficar atacando o líder. Por quê? Porque só um aqui é juiz, e o nome dele é Yeshua. É ele que está sentado no trono, reinando, e quem vai julgar ele, não sou eu. Tá certo? Então, eu tenho muito respeito pelos meus irmãos pastores, apóstolos, evangelistas, profetas. Eu tenho muito respeito por eles. E eu sei que cada um deles tem uma limitação. E ao invés de ficar atacando, a gente tem que ajudar. Quem quer ajuda, obviamente, porque tem gente que não quer ajuda, aí já vai para um outro patamar, mas eu não quero falar sobre isso agora. Então eu gostaria de mostrar para você que quando eles chegaram ali diante do Senhor, com os incensários e tal, botaram fogo neles, é o que está escrito aqui na Torá, colocaram incenso, eles se colocaram perante toda a congregação. Por isso que eu estou dizendo que foi público. Aí, Números 16, 20 diz assim: e falou o Eterno a Moshe e a Aarão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como num momento. Você imagina o Senhor falando e todo mundo ouvindo. Verso 22, mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? Por que o Senhor falou da congregação? Porque nós somos um corpo. E quando nós estamos juntos, um é responsável pelo outro. E nesse caso, Moshe entende esse conceito, e Moshe está pedindo: Senhor, não mata o justo e o pecador junto, não. É o que Moshe está dizendo aqui nesse texto. Então, o Senhor fala para Moshe dizendo, verso 23, agora o 24, fala a toda a congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Korah, Datã e Abiram. Então, eles saíram ao redor da habitação deles. E aí, o que aconteceu, irmãos? Eles se colocaram na porta das tendas e ficaram ameaçadoramente olhando para Moshe e para Aarão. E o que aconteceu? Agora entra o profeta. Falou mal do homem de Deus? Não tem problema, o homem de Deus vai fazer uma pergunta. Então disse assim, verso 28, capítulo 26 de Números. Então disse Moshe: nisto conhecereis que o Eterno me enviou a fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem. Se estes homens morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Eterno não me enviou. Veja a palavra de Moshe. Se for morte natural, o meu chamado está arriscado. Eu vim por conta própria para cá, eu fiz tudo da minha cabeça. Porém, verso 30, mas se o Eterno criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e o estragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Eterno. Veja que agora, Moshe abre a boca de uma forma muito inusitada, colocando a questão a um outro nível. Se o Senhor fizer uma coisa nova, algo inédito, ou seja, a terra vai abrir sua boca e vai engoli-los. E aqui, irmãos, você vai ver que não foi apenas um terremoto que fez com que a terra se abrisse, porque a terra vai abrir, tragar eles e depois fechar. É como se a terra tivesse uma boca.
a terra abrir a sua boca. Preste atenção nisso. E Moshe diz aqui no texto, eles irritaram ao Eterno. E aí está escrito no verso 31 e 32. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles, Coré da Tenhavirã, se fendeu, a terra abriu sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Vai falar mal de profeta, fala mal de líder. O líder lá no quarto dele ora, fala: Senhor, julga teu servo, do jeito que o Senhor quiser. Não vai prestar. O bocudo, né, o falador, vai colher as consequências, porque um homem de Deus orou lá na casa dele porque falou mal dele. O incensário deles, que era para eles assumirem uma posição de destaque na nação de Israel, desceu junto com eles. A oração deles, que era uma oração maligna, pereceu junto com eles, uma oração arrogante, uma oração que eles achavam que podiam dominar, porque ele tinha mais dinheiro, porque ele tinha mais influência, porque ele achava-se mais importante do que Moshe e Arão. Inclusive, ele achava até que o Eterno tinha errado, porque ele devia estar na posição, porque ele estava reivindicando aquela posição. O Eterno errou no caso deles. O Eterno devia colocar ele, Corá, na posição de Aharon. Vai entendendo isso, irmãos. Vai entendendo, porque isso aqui é muito sério, o que nós estamos falando agora. Quando isso aqui acontece, sobraram os 250 homens. Só que não, porque o verso 35 diz assim: então saiu fogo do Eterno e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Eles chegaram a colocar fogo no incensário, estavam com incenso, oferecendo ao Eterno, quando eles morreram. Por quê? Porque aquilo não era a atribuição deles, e o incenso, que era a oração deles, era uma oração profana. Meu Pai, eu acredito que você que está me assistindo agora está conseguindo compreender tudo isso. Nem todos que oram estão orando no Espírito. Nem todos os que pregam ou que fazem alguma coisa estão fazendo porque o Espírito Santo está conduzindo tais pessoas. Pessoas que estão armando tirar a liderança de alguém pelas costas sofrerão as consequências. O incensário está corrompido, que é a própria pessoa. O incenso que está dentro é um incenso profano. Essas orações não estão sendo ouvidas na eternidade. Por quê, irmãos? Porque são orações que estão sendo feitas com a forma errada, com a intenção errada, e principalmente, a pessoa está orando buscando só o seu próprio benefício. Eu quero crescer, porque eu preciso aparecer, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós estamos vivendo na era da tecnologia, e hoje as pessoas fazem qualquer coisa para ter visualização no canal, para que elas possam ter likes, para que elas possam monetizar isso e lucrar com isso. Então eles vão falar, vão dizer, vão levantar polêmica, porque a polêmica é que gera isso, não é verdade? Palavras equilibradas as pessoas não querem ouvir, elas querem polêmica. Elas querem algo que possa gerar aquela coisa assim: nossa, o fulano foi lá e falou, né? Por isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Aquilo que nós estamos ouvindo e participando. Pessoas que são assim, são essas pessoas que estão imbuídas do espírito de Corá. E elas querem a liderança de todas as formas. Eu costumo dizer, irmãos, que nas redes sociais, muita gente precisa de um palco. Ela precisa aparecer, ela quer ter 5 minutos de fama. Então a pessoa vai para a rede social, ela começa a discutir, começa a falar e usa
essa atribuição aí de Cora, essa mesma fórmula que Cora usou e que deu certo momentaneamente, porque ele atraiu gente para estar consigo, as pessoas ainda usam hoje. E as pessoas querem arrebanhar, então as pessoas querem que os outros vão lá e dê o seu ok, que concordem com ele, que fiquem discutindo junto com ele para poder pegar e colocar o outro abaixo de zero. Essa é a fórmula e essa é a estratégia usada. Você entendeu? Então não há nada pior do que isso, do que tentar fazer de alguém um nada, usando esse tipo de situação. Porque, veja bem, se eu quero chegar em algum lugar, eu vou orar, jejuar, vou trabalhar, vou estudar, para mim ter o conhecimento e chegar no momento certo o Senhor poder me usar. Fora disso, irmãos, é carnalidade. Porque a pessoa vai querer se projetar, porque eu preciso ser conhecido, eu preciso ser convidado. Uma coisa que a gente vê muito aí na rede social, eu preciso ter agenda. Porque eu estou com a minha agenda aberta. Se o Espírito Santo não gerar o convite para você, você vai, mas não vai acontecer nada. Barulho é o que a gente está ouvindo. Consistência, poucos têm. E eu falo isso, irmãos, não como uma crítica, mas como um alerta. Nós precisamos de conhecimento. Se você pegar esses homens dos quais eu falei para você agora, e você pegar Moshe, Aron, os filhos de Aron, você vai ver que eram homens que estavam andando com o Senhor, em contato com Ele, recebendo revelação, recebendo instrução da palavra. Moshe estava dando ao povo aquilo que a gente chama de Torá oral, instruções detalhadas para poder entender os mandamentos. Tudo isso, irmãos, Moshe estava trazendo ao povo, enquanto que esses outros não estavam nem aí. Arão tinha que aprender a fazer o ofício sacerdotal. Ele precisava entender como realizar cada sacrifício, cada uma das atribuições sacerdotais precisavam ser minuciosamente compreendidas. E não só isso, ele não podia fazer no automático, ele tinha que fazer entendendo o que ele estava fazendo. E qual era a utilidade disso? Em que o povo seria beneficiado e abençoado? Você entende que não é simplesmente, eu vou lá e faço, puf. Não, por trás disso existe algo, um mover espiritual que precisa ser respeitado. E esses homens, Moshe e Arão, sabiam disso. Moshe tinha contato direto com o Eterno. Mas Cora não queria isso. Cora queria um outro padrão. Não, eu quero do meu jeito. Eu tenho dinheiro, eu posso pagar, que eu quero de um jeito diferente. Entenda isso, amados. Nós estamos correndo muitos riscos e nós estamos no fim dos dias. Nós estamos chegando em tempos nos quais o Senhor está prestes a enviar seu Filho para nos buscar. E eu e você precisamos estar prontos para esse momento. Precisamos estar vigiando, a gente precisa estar se alinhando com as coisas do Senhor. E não vamos entrar nessa onda de Korah. Não vamos abrir a boca para falar mal de ninguém. Inclusive tem Lashon Hará por trás disso. Maledicência. De tudo isso que eu falei, se você pegar tudo isso que aconteceu, você vai ver que esses homens foram para o inferno. O livro de Apocalipse fala isso. Rabino Shaul fala desses tipos de pecados que levam as pessoas para o inferno. Aqui a Torá está dizendo que a terra engoliu eles. Você acha que eles foram para onde? Então nós vamos ter que tomar cuidado com isso. A minha boca precisa ser manancial de vida, que ela produza vida o tempo todo em nome de Yeshua. E o desejo do meu coração é que você possa ser um abençoador
alguém que, se deseja alguma coisa, se prepare para tal. Você não ache que somente ler meia dúzia de livro vai te ajudar. Pode te mostrar um caminho, mas a palavra do Senhor é muito mais complexa do que tudo isso. Precisamos estudar, precisamos buscar o conhecimento e buscar comunhão com o Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo, para que ele finalmente possa nos usar em nome de Yeshua. Que nós possamos nos afastar do espírito de Korah e nos aproximar do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like nele, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, Rei de Israel. Amém, amém. Toda Rabá.